é diferente este lugar, e o varão de guerra aqui está. Ele percorre por todos os lados, por dentro e por fora ele está olhando. Olha aos seus pés, olhe suas mãos, tem sinais de gravos, meus irmãos, varão de guerra aqui está. Meus amados irmãos e meus amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos concedido para que pudéssemos estar fazendo essa transmitir a mensagem de Deus para o nosso elevo espiritual. Eu quero fazer uma oração antes de nós começarmos a ler a palavra de Deus. Deus e nosso Pai eterno, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, peço, meu Pai, a tua bênção, a tua graça, a unção e a virtude gloriosa do Espírito Santo. Dá, Pai, a inspiração divina para que nós possamos transmitir a tua palavra. Ó, meu Pai, dai o teu conselho para cada um de nós nesse momento, pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Amigos, eu quero ler com vocês a palavra de Deus e peço que, se você puder abrir sua Bíblia, eu vou ler no capítulo 12 da segunda carta em que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, diz o seguinte: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltar. Acerca disso, do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então... Meus amados irmãos, meus amigos, nós vemos aqui uma revelação contando-nos o apóstolo Paulo a respeito de uma grande bênção que ele havia recebido. Ele foi arrebatado, nós sabemos que ele não quer dizer que é ele, mas nós vemos depois ele se identificando, que ele foi até o paraíso de Deus. Deus levou ele e lá ele diz que ouviu coisas inefáveis, coisas gloriosas,
que não era digno falar, não era lícito falar aos homens. Então temos essa revelação, ele contou, mas nós não sabemos o que ele ouviu lá, porque ele disse que não era lícito falar aos homens. Porém, eu quero deter-me nessa leitura, fizemos essa leitura, do versículo 1 até o 10, mas eu quero deter-me apenas em alguns versículos. A Bíblia diz que ele recebeu essa revelação, era uma coisa tão maravilhosa e gloriosa, e a Bíblia diz que para que ele não se exaltasse, ele diz que recebeu um espinho na carne. E a Bíblia nos fala que ele pediu para Deus, orou para que Deus lhe tirasse aquele espinho. Mas Deus disse para ele: olha, a minha graça te basta. Interessante que foi para ele não se gloriar pela revelação que Deus lhe havia dado. Eu quero comentar a respeito sobre isso, sobre espinho na carne. Irmão, nós sabemos que quantas vezes nós também temos os nossos espinhos. Se nós começarmos a conversar com pregadores da palavra de Deus, homens e mulheres de Deus, eles também irão contar que tem espinhos na carne. Eu quero falar a respeito de alguns homens de Deus que, apesar de ser homens, profetas de Deus, mas eles também tinham esses espinhos na carne. Nós vamos começar pelo sacerdote Eli. A Bíblia diz que esse homem, ele era um sacerdote de Deus e ele tinha também essa carne. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e vou ler em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em suas mãos, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali em Siló. Então, esse sacerdote ele tinha 2 filhos que também eram sacerdotes, mas eram verdadeiros espinhos na carne dele. Por quê? Porque esses rapazes, apesar de estar ali como sacerdotes, eles não conheciam ao Senhor. Eles não tinham nenhuma chamada para ser sacerdote. Tanto é que eles eram filhos de Belial, filho maligno, e não conheciam a Deus. Não servindo como sacerdote na casa de Deus. Quando Deus deu uma revelação para Samuel, quando ainda era criança, que iria castigar, cobrar de Eli aquele mal que ele estava deixando que seus filhos praticassem dentro da casa de Deus. Meus amigos, meus irmãos, Deus não estava cobrando que Eli convertesse os seus filhos, porque quantas pessoas, homens e mulheres de Deus, quem sabe você, eu também, e tantos pregadores, são homens, mulheres de Deus, pregadoras, homens cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo, porém, tem dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa, filhos ou filhas
que não querem servir ao Senhor. Muito embora, irmãos, a nossa obrigação, a obrigação de qualquer cristão, criança levar os seus filhos para a casa de Deus. É nosso. Enquanto você tem o domínio sobre os teus filhos, então você tem que zelar de colocar dentro deles a palavra de Deus, levar para a igreja, levar para a escola dominical. E não tem que uma criança dizer que não quer ir, bater o pé e você dizer não, ele não quis ir. Não, você tem que levar. Se ele não quiser ir, você leva ele, pega pela mão e leva. Se ele for chorando, se sapateando, não tem problema, leva, é tua obrigação. Porque vai chegar uma época que você não vai poder mais levá-lo para a igreja. Por quê? Porque quando os filhos se tornam independentes, eles são independentes completamente. Diante de Deus, a fé deles são independentes. Então nós não podemos, nem eu, nem você, nem ninguém, responder pela fé de nossos filhos quando adulto. E quantas vezes, depois que o moço ou a moça torna-se independente e diz, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais servir a Deus, não quero ser mais crente, eles falam assim. E o que o pai ou a mãe vai fazer? Simplesmente orar. Por quê? Porque não é por força nem por violência. Agora, se fez aquilo que estava dentro da tua alçada, criou ele no temor do Senhor, ou ele, ou ela, o seu filho, ou a sua filha, bom, então você está em paz com Deus, muito embora você tenha um espinho na sua carne. Quantas vezes a pessoa diz, olha, você está pregando, mas e o teu filho? Teu filho está lá fora, ó, a tua filha. Você está pregando, olha lá, está até no vício. Isso acontece. É espinho na nossa carne. É espinho na carne de muitos pregadores, de muitos pastores. E nós sabemos que muitas vezes, irmãos, nós lemos aqui que Paulo diz espinho na carne para não se vangloriar. A glória sempre é de Jesus Cristo. Agora, o que Deus estava cobrando de Eli não era que seus filhos fossem tementes a Deus, porque ele não podia colocar isso nos filhos dele. O que Deus cobrou de Eli é que ele, sabendo que os seus filhos eram homens de Belial, não conheciam o Senhor, eles estavam exercendo o ofício sacerdotal. Era isso que Eli não podia dividir. Muitas vezes, irmãos, a pessoa não quer obedecer os ensinamentos de Deus, mas porque é filho, seja do pastor, de um obreiro, de uma irmã, de uma irmã, de um irmão, ele não vai poder exercer trabalhos na igreja se eles não têm o temor do Senhor. E é isso que Deus estava cobrando de Eli. E eu fico pensando, Eli não corrigiu a sua casa. Deus estava cobrando por quê? Porque quando aqueles rapazes, não é, aqueles homens eram moço, Eli não corrigiu. Eles andaram como queriam. Eles aprenderam a desobedecer a Deus e desde criança eles não conheciam ao Senhor. Como pode o filho de um sacerdote exercer também o sacerdócio e não conhecer o Senhor? Eram verdadeiros espinhos na vida do sacerdote Eli. Mas interessante, irmãos, Samuel, que fora criado dentro do templo de Deus, ele, quando era criança, ele recebe mensagem de Deus para entregar para o sacerdote Eli. Mas ele também teve espinhos na sua carne. Nós lemos
1 Samuel capítulo 8, versículo 1, o seguinte: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, e era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berzeba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já está velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que eles nos julgue como tem todas as nações. Então vocês vejam, irmãos, que muitas vezes, não é? Quem sabe você que está agora ouvindo é um homem ou uma mulher de Deus que tem esse problema. Tem esse problema por quê? Mas você não tem culpa. É um espinho na sua carne. Como eu também tenho meus espinhos na minha carne, e como todos os pregadores, praticamente, cada um tem o seu espinho na carne. Bom seria para eu, para você e para todos os pregadores saber que nós não podemos nos exaltar em nenhuma situação, porque cada um tem os seus próprios espinhos para que não se exalte. Nós vemos também Davi, homem segundo o coração de Deus, mas ele teve um espinho terrível, que foi seu próprio filho Absalão, que queria destruí-lo, queria tomar o seu reino. Um espinho terrível na sua carne para poder fazer com que ele se desestabilizasse da sua fé. E ele sofreu muito, depois venceu. Então o que eu quero comentar com vocês, de acordo com a palavra de Deus, é que nós não temos que ficar nos detendo como se só nós tivéssemos problema. Talvez você, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um verdadeiro vaso na mão de Deus, seu ministério é uma bênção, e você pode ter esse espinho, mas não pense que não são vários. Eu conheço pregadores, você também deve conhecer, são homens de Deus, Deus responde às suas orações, homens que oram, Deus faz milagre acontecer. Eu já vi pessoas que oram e Jesus cura tantas pessoas, e muitas vezes dentro da sua própria casa tem pessoas doentes, sim, incurável, tem um espinho em sua carne. Outras pessoas oram, Jesus liberta, tira o vício, e muitas vezes tem na sua própria casa pessoas que estão presas por vícios. Irmãos e amigos, o que eu quero dizer? Cada um de nós temos um espinho na carne. Agora, você tem orado a Deus, eu também tenho orado a Deus. Porque muitas vezes Satanás quer jogar isso diante de nós para querer fazer com que nós ficamos confusos e a nossa fé vacilar. E quantas vezes Satanás quer dizer para nós: olha aí dentro da sua casa, olha aí na sua família. Meus amigos, meus irmãos, mas o que o apóstolo disse que orou a Deus? Ele pediu para que 3 vezes, ele diz aqui, que pediu para aquele espinho. Mas Deus disse para ele: olha, a minha graça te basta. É Deus que tem nos dado graça, e é Deus que vai dar graça para cada um de nós.
Nós podemos enfrentar dificuldade. Temos muitas vezes espinhos que nos ferem, faz sangrar-nos, mas a graça de Deus nos dá força para continuarmos a obra do Senhor, para continuar anunciando esta palavra, porque Deus é poderoso para nos dar a vitória. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes, irmãos, tem pessoas que ficam tristes, que até desanimar do seu ministério, do seu trabalho, porque esse espinho lhe tem ferido com muita força. Mas nós temos visto que isso não é só numa pessoa, não é só um obreiro de Deus, um irmão. Nós temos visto constantemente, e dentro das Escrituras temos exemplo de pessoas, homens cheios da graça de Deus, mulheres cheias da graça de Deus, e que também tiveram esse espinho na carne. Por quê? Porque, como diz a palavra de Deus, quase todos os profetas, que o pai não pode, por suas obras, salvar o filho, nem a filha, mas cada um tem que dar conta de si diante de Deus. Então, nós sofremos. Por que nós sofremos? Porque a nossa vontade é ver nossa família toda salva diante do Senhor. Nosso desejo é que cada um dos nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos mais próximos, ouça a mensagem de Deus, creia em Jesus para ser salvo. Então, quando nós vemos que a pessoa não quer buscar a Deus, e nós sabemos, irmãos, que os dias estão se findando, então nós ficamos tristes. É como um espinho ferindo a nossa carne. Muitas vezes você está lá na igreja, cultuando a Deus, e se alguém perguntar, cadê o teu filho? Você se entristece e diz, meu filho? Bom, meu filho está lá no mundo. Mas você não tem culpa. Você criou ele na presença do Senhor. Então, assim vai ser na vinda de Jesus Cristo, não é? Quando ele vir buscar a sua igreja. Cada um vai dar conta de si. Cada um vai se apresentar diante de Deus. Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar cada um daqueles que estiverem preparados. Nesse dia, não é? Ninguém vai poder dizer, olha, leva o meu filho, leva o meu pai, leva o meu amigo, leva a minha mãe. Não tem jeito. Então, é muito importante, principalmente aqueles que foram criados, não é? No Evangelho, no ensinamento, eles são conhecedores. E cada um daqueles que cumpriu, não é? Cumprimos o nosso dever de levar nossos filhos e trazer para eles o conhecimento do Salvador Jesus Cristo, da sua santa palavra, da sua salvação. Porém, se eles não se decidiram, ouviram, o que nós podemos fazer? Agora, que é um espinho que vai nos ferindo, isso me faz lembrar quando o apóstolo aqui disse que aquele espinho que feria ele orou a Deus, meu Deus, tire esse espinho da minha carne, me liberta. É como nós oramos, não é? E aí o Senhor disse para o seu apóstolo, a minha graça te basta, a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele diz, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Então muitas vezes, irmãos, é melhor nós sentirmos sempre dependentes de Deus. Nunca pensarmos que estamos fortes o suficiente para andarmos pelos nossos caminhos próprios, pela nossa vontade, pelas nossas razões. Não, é melhor nós sempre pensarmos, somos frágeis, pequenos, fracos até quando tivermos de depender de nós. Porém,
Quando uma pessoa se entende como fraco, de andar nesse mundo, fraco no sentido de dizer eu dependo de Deus, eu dependo do Senhor Jesus Cristo. Essa fraqueza demonstra que você anda assim, não na tua força, mas na força de Deus, na força do Senhor. Então, aí você está forte, porque você está andando, segurando e deixando Deus segurar em tuas mãos. Agora, quando as pessoas acham que está muito forte, que é mais do que o outro, que é melhor do que o outro, e às vezes começa a decidir-se por sua própria vontade, pelos seus próprios caminhos, sem buscar a direção do Senhor, sem buscar a dependência de Deus, aí está o grande perigo. Por isso que Deus disse para o apóstolo e diz para mim e para você, a graça dele basta para nós. Agora, que graça maravilhosa, que poder é essa graça de Deus, que força maravilhosa é a graça de Deus na nossa vida, aleluia, na tua vida. Que é graça? É coisa que a gente não compra, é coisa que a gente não se consegue por obras e não se consegue como se tivéssemos que fazer alguma coisa para conquistar. Não, graça já diz, é graça. Deus nos abençoa porque Ele é bom. Deus nos abençoa porque Ele é maravilhoso. Eu particularmente posso dizer, Senhor, eu reconheço a graça do Senhor na minha vida em abençoar-me, abençoar minha casa, minha família, abençoar-me em tudo, mesmo que nada tenho para lhe oferecer, nada eu faço para merecer, mas é a graça do Senhor na minha vida. Quando nós pensamos assim, aleluia, nós seremos mais do que vencedores. Por isso eu insisto, várias vezes, quando eu tenho oportunidade de falar a palavra de Deus, eu repito muitas vezes, não queira trocar a graça de Deus por sacrifício. Não queira ter a graça de Deus por merecimento. Não queira pagar o preço como as pessoas dizem, paga o preço. Não queira fazer isso. Não queira também achar que pode negociar com Deus, não é? Oferecer coisa como se Deus fosse uma pessoa que aceitasse presente, pois até lá os seus sacerdotes, juízes, eles dizem, não receba presente para não perverter o juízo. Deus não recebe presente em troca de bênção, não. Para você ser abençoado e eu ser abençoado, nós sermos abençoados, é a graça de Deus na nossa vida. Não fazemos algo para pagar o preço de uma bênção, ou um sacrifício para receber uma bênção. Isso não é ensinado nas Escrituras, não tem isso. O que ensina-se nas Escrituras é chegar diante de Deus, pedir, e Ele, com a sua misericórdia, a sua graça, nos atende. Que Deus nos abençoe. Se você tem um espinho na sua carne, meu irmão e minha irmã, eu também tenho. E eu vou dizer uma coisa para você, cada um daqueles que estão servindo a Deus, pode ser que tenha também um espinho na sua carne. Mas a graça de Deus, a graça do nosso Deus, em nome de Jesus, vai estar sempre na tua vida, para você vencer, para você ter vitória, para que você esteja em pé de cabeça erguida e dizendo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e tendo a esperança que esse espinho vai ser arrancado da tua carne no momento certo, na hora certa, para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Então, levanta a tua cabeça e escute a voz de Deus como o apóstolo escutou. A minha graça te basta. A graça de Deus sobre a nossa vida. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que a graça maravilhosa do Senhor
que está sobre mim, que está sobre os teus filhos e tuas filhas, sobre o teu povo, sobre a terra. É essa graça do Senhor que nos dá força, que nos traz vitória, que cura o nosso corpo pelo poder de Jesus Cristo, que abre as portas e nos dá libertação. É a graça do Senhor, mesmo quando nós não merecemos, mas tomamos posse pela tua bondade. Pai bendito, em nome de Jesus, que a tua graça venha superar em nossa vida tudo o que precisamos. Amém. Deus abençoe, meus amados, meus irmãos, e amanhã, se Deus permitir, às 18 horas, nós vamos estar aqui novamente para transmitir a mensagem da palavra de Deus para você. Também eu quero falar para você que você também pode abaixar o nosso aplicativo para acompanhar os nossos trabalhos. Você pode entrar no Play Store e procurar na Web Rádio, coloca lá no Play Store, Web Rádio Amor e Justiça. Aí você vai ouvir, não é? Uma rádio web através do celular, os nossos trabalhos, não é? Você vai ouvir hino, você ouvir as mensagens, enfim, é o trabalho que nós divulgamos a palavra de Deus. Eu agradeço a cada um de vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando no YouTube, os irmãos estão nos acompanhando através da Rádio Opus. Deus abençoe a cada um de vocês. E agora baixe, então, vou repetir novamente, nosso aplicativo. Procure lá no Play Store o aplicativo Web Rádio Amor e Justiça. Deus abençoe a cada um de vocês. E que eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.